Fala meus amigos, beleza? Tudo bom? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o CRM, sobre os bots que a gente colocou para essa loja. É uma loja que vende camisas personalizadas, uniformes corporativos. Então vamos passar aqui um pente fino nos funis e depois a gente vai falar sobre o bot. E também nesse mesmo vídeo a gente vai falar também sobre o tráfego pago, que começou tem tempinho e a gente vai tocar em todos esses assuntos aqui. Então, para início de conversa, a gente tem aqui o nosso funil de vendas, nossa etapa de entrada. O cliente ele vai chegar por aqui através do anúncio. E aqui começa todo o fluxo dele, toda a jornada dele dentro do nosso funil. Show! Então o cliente ele chegou através da mensagem, através do anúncio, ele vai cair aqui. Se ele não responder, vem para cá. Respondendo, entrou em atendimento, ele vem para cá. Ele é um lead quente, está querendo comprar, vem para cá. Sumiu, esfriou, vem para cá. Fez o pedido, está em produção, enviou o pedido. O funil está completo, gente. O funil está bem completo mesmo. E que outros, né, pode acontecer algumas variações. Aí tem o ganhou e perdeu e vamos agora para dentro do automatize, vamos ver como é que foi isso aqui. Então temos o robô que envia a primeira mensagem para o cliente. A gente tem a opção de colocar IA, de fazer algumas firulas, mas a cliente ela preferiu ela mesma fazer esse primeiro atendimento. Então a gente colocou somente um robô para fazer, para mandar essa primeira mensagem e o restante é com ela. Aí temos os follows aqui dentro do sem resposta. Temos também follows dentro do esfriou. São follows diferentes, específicos para cada etapa. E aqui o cliente ele ficando mais de uma semana dentro do lead quente, ele já é transferido para o esfrio automático. Por que uma semana? Porque a ideia é que a cliente, isso aqui é inclusive até pedido dela, é que ela entre aqui todo dia e faça a manutenção desse CRM, realmente dê atenção para esses leads. Então, uma semana aqui é mais uma contingência, para ele não ficar perdido, ele não ficar parado ali. Logo depois a gente tem a parte do nosso robô NPS, que ele fica aqui dentro do pedido entregue. Então o pedido entregou, aí ele começa a fazer essa parte do atendimento. E caso o cliente seja perdido, depois de 3 dias ele é enviado para o nosso remarketing. Então vamos passar para a próxima etapa, que é o nosso pós-vendas. Aqui no pós-vendas, o cliente que ele avaliou o atendimento, nosso produto, enfim, ele avaliou com a nota mais 9, ele vai ter um tratamento específico. E o cliente que avaliou com menos 8, menos 8 menos, né? Ele vai ter um outro tratamento. Ambos a gente pede indicação nesse funil que a gente fez. A diferença é a forma que a gente pede. A gente deixa até as dicas aqui. Uma é uma indicação mais clara que a gente pede, outra é uma indicação mais sutil. Aqui a gente mantém esse atendimento da forma que a cliente pediu. Então a gente mantém literalmente o cliente aqui. E aí a gente passa ele para o acompanhamento só quando ele responder a mensagem. A parte do cliente ganho e cliente perdido a gente trocou para indicação ganho ou indicação perdida, até porque aqui a gente já vendeu para o cara, estamos dentro do funil de pós-vendas. Feito isso, depois de um mês a gente manda esse cara para a nossa esteira e lá na esteira nós vamos ofertar outros produtos para ele. Isso com indicação ou sem indicação. A gente vai ofertar, por exemplo, enfim, outros produtos que a gente tem aqui na loja. Nosso funil de remarketing ficou da seguinte forma: aqui dentro do CRM nós temos o primeiro mês, aqui a gente vai enviar a mensagem para o cliente durante um mês, intervalo de mais ou menos 3, 4, 5, 7 dias entre cada mensagem, não sei o total de, se não me engano, são 4 mensagens ou 5 mensagens. O cliente não comprando, ele vai ser redirecionado para o segundo ao quarto mês, onde a gente vai enviar uma mensagem por mês. E aí o cliente, novamente, ele não comprando, ele não interagindo, ele vai ser enviado para a nossa esteira, que é onde a gente vai ofertar outros produtos da loja. E recuperando o cliente, a gente já inicia o nosso robô NPS, né? Então aqui a gente inicia o robô NPS e manda ele para o nosso pós-vendas. E agora vamos para os nossos bots. O que eu preciso editar, o cliente mandou aqui a cota para eu colocar, é no sem resposta. É o nosso primeiro follow lá quando o cliente ele não responde a gente. Então como ele está aqui, como vai ficar. Então o objetivo é lembrar sem cobrar. Então só passando aqui para confirmar se você conseguiu ver a última mensagem. Fico à disposição para te ajudar. Eu já vou colocar aqui as mensagens dela e depois eu faço as alterações. Aqui 24 horas, envia a segunda mensagem e depois de 36 horas, a gente manda essa que ela pediu e aí finaliza com esse aqui. Aqui na como, a gente coloca lead name. Ai, meu caralho. Pronto, já tudo ajustado. Aqui a gente passa para a etapa do funil perdido para depois ser iniciado o remarketing. E aí o cliente ele respondendo conforme a cliente ela pediu, a gente não altera ele para o atendimento. A gente vai só fechar a conversa e ela vai continuar respondendo ele aqui dentro dessa etapa. Até porque tem que ver o que ele respondeu. Para poder saber se ele vai entrar em atendimento ou não. Isso que ela alegou. Aí a gente mantém ele aqui, porque às vezes só responde um oi, fala, aí ele não necessariamente está em atendimento, ele só respondeu. Show? Então vamos para o próximo bot. Então o esfriou ele seria da seguinte forma: a intenção aqui é reativar o cara que ele já demonstrou interesse antes. Então
Então aqui no esfriou, fica desse jeito. Oi, aí o nome da pessoa. Aqui é Nara, da Uniformes. Fiquei com o nosso atendimento aberto e quis confirmar com você. Seguimos com os informes agora ou prefere que eu retome o atendimento em outro momento? E aqui depois a gente vai aguardar mais uns dias e depois a gente retoma esse atendimento novamente para poder finalizar ele e jogar essa pessoa para outra parte do funil ou fechar a venda. A gente coloca também, nós colocamos também, tínhamos em negrito, colocamos tudo certinho. Doideira, o negócio voltou tudo. E aí ele passa o cliente ou para o perdido ou encerra essa conversa por aqui. O nosso robô NPS ele funciona da seguinte forma: ele vai pedir a nota para o nosso cliente ali do nosso atendimento, a experiência conosco, de 0 a 10. Ele respondendo, ele não respondendo, depois em 12 horas, ele vai receber um fórum para poder responder. Ele respondendo, aí nosso robô ele vai analisar qual o número que ele colocou e vai dar uma das respostas relacionadas ao número que ele colocou, a nossa nota. Ele respondendo algo que não seja número, ele vai agradecer pela resposta, vai pedir para a pessoa mandar somente o número e vai ficar aguardando. A pessoa respondendo, aí volta para cá novamente para poder enviar uma dessas formas. Caso a pessoa ela não responda, aí a gente encerra esse bate-papo, encerra esse atendimento e a gente utiliza isso aqui também. Se ele não responder esse follow, ele já desce para cá, encerra e fala que se a pessoa quiser, se a pessoa ver a mensagem depois quiser responder, é só ela responder. E aí a gente manda para essa etapa aqui de pausa novamente. E aqui na etapa de pausa, a pessoa respondendo dentro de 72 horas, ela vai ser só redirecionada, a gente não manda nem a mensagem. E aí, caso ela não responda, aí sim a gente já manda ela direto aqui para o 8 e ela respondendo a gente encaminha ela para o 9, a mesma coisa que ele está aqui em cima. Ela respondendo de 8 menos, ela vem para essa etapa. Ela respondendo a mais de 8 vem para essa. Show? E agora o nosso robô de apresentação, que seria a primeira mensagem, ele está no formato a gente colocou com RAW. E o nosso robô de primeira mensagem, ele está enviando 3 mensagens. Não seguidas, né? Ele envia nessa ordem. A pessoa mandou uma mensagem, vai enviar essa. Chegou a segunda pessoa, envia essa. Chegou a terceira pessoa, envia essa. Chegou a quarta, ele volta nessa. E assim por diante. Dessa forma a gente consegue ver qual mensagem está tendo mais abertura. Por exemplo, essa daqui está com um lançamento a menos. Próximo cliente que chegar através do anúncio, ele vai receber essa mensagem, que essa aqui está com um lançamento a menos. E aí fica assim. E aí a pessoa ela respondendo, ó, ela vai ser redirecionada para cá. E aí ela respondendo a mensagem, ela já vai vir automaticamente para o atendimento. Caso ela fique sem responder por 5 horas, 5 no caso eu vou até aumentar aqui, que é para 12 horas. Caso ela fique sem responder por 12 horas, aí ela vem para a aba sem resposta, que aí começa o outro fluxo. Como funciona o nosso NPS ali? Como funciona o nosso pós-venda? A parte da indicação, para quem deu uma nota 9, 10. Primeiro, nós iniciamos agradecendo a avaliação dela, e perguntando o que ela achou do nosso uniforme e pedindo algum feedback. E aí, independente se ela respondeu ou não, ela vai continuar na mesma etapa do funil. Quem viu o vídeo, não sei se essa parte aqui está separada do vídeo inteiro, mas quem viu o vídeo inteiro sabe que lá no nosso CRM a gente fez de uma forma mais simplificada, então a cliente ela vai responder dentro da mesma aba. Então a gente não troca a etapa do funil. Aí a gente envia uma mensagem para essa pessoa 90 horas depois, agora pedindo foto, vídeo, alguma coisa assim, da experiência dela, o que ela tá achando. A gente quer prova social aqui. E a terceira e última mensagem é onde a gente pede a nossa indicação. E aí o cliente respondendo essa última mensagem, a gente joga para atendimento. E o cliente ele não respondendo, aí a gente manda para a aba indicação negada, né? E aí finaliza esse bot. E é basicamente a mesma coisa o outro robô. A diferença é que a gente aqui é um pouquinho mais... Não já chega pedindo tudo de uma vez só. A gente dá uma conversada. Então, oi, passando aqui só para confirmar se você ficou com alguma dúvida, chegou tudo certinho, ou se eu posso te ajudar com algo agora. 72 horas depois, esperamos que os uniformes estejam atendendo bem o dia a dia. Se surgir qualquer dúvida ou necessidade futura, pode contar com a gente. Lembrando que aqui a gente não recebeu uma nota de quem gostou bastante do nosso serviço, então por isso a gente está sendo mais cauteloso. A gente, eu falei, ainda não pediu nada, só está oferecendo ajuda. E aí, 130 horas depois, a gente faz um pedido. Obrigado por confiar. E aqui a gente faz o nosso pedido da indicação ou das fotos e vídeos do produto em uso. Aí o cliente ele respondendo, a gente encaminha ele para atendimento, ele não respondendo, a gente trava ele lá na indicação perdida. E quem viu a parte lá do CRM sabe, ele vai ser redirecionado depois de um mês para o funil da esteira. O nosso remarketing, a gente fez ele todo nesse formato, bem mais dinâmico aqui para o cliente estar mexendo. Então o cliente, ele não respondeu a gente, caiu no nosso funil de remarketing. Ele vai receber alguns follows durante o mês, até ele responder a gente. Ele respondendo a gente vai encerrar o bot
Aqui, ó, a gente encerra o bot, a gente não passa pelaquela etapa. Isso com ele respondendo a gente. Só encerra o bot, a cliente vai responder ele ali por dentro mesmo daquela etapa. Se ele não responder a gente, aí sim ele passa para a próxima etapa do funil. Por que dessa forma? Porque aqui nesse nosso funil de remarketing, a gente está fazendo ele da forma mais simplificada. Então a gente não vai trocar ele para uma etapa, por exemplo, atendimento. Ela vai manter aqui dentro desse um mês, e aí caso ele compre, que ele passa para uma outra etapa. Ou ele não comprando, aí ele também passa para uma outra etapa. E o nosso remarketing lá do 2 meses a 4 meses, ele segue essa mesma linha de raciocínio. O cliente ele vai chegar, ele vai mandar a mensagem dele, então o cliente não respondeu, e aí a gente vai mandar algumas mensagens para ele até ele responder, ou passar ele para outra etapa, daí ele como cliente perdido e passar ele para outra etapa. Show de bola, bem tranquilinho e muito funcional.